Por que esse texto está justo no começo da quaresma? Porque nós não estamos sozinhos para lidar com a nossa desobediência. Deus tem prazer de nos ajudar a mudar a nossa forma que está nos trazendo a morte. Porque o Romanos ele tem um começo, meio e fim. Foi um texto que o Lutero estudou muito. E aí a gente tem hoje a base da fé cristã, a partir então de muitas descobertas, estudos aprofundados que o Lutero teve, e lógico, revelação de Deus, né? Então começa no capítulo 5, mas antes, os primeiros capítulos de Romano, vai dizer quem é Deus. Por isso nós cantamos a música Jesus Cristo é Rei e Senhor por todo sempre, tá? Então a gente tem que lembrar, e aí quem quer dar uma olhadinha nos primeiros capítulos. Mas então vamos para o texto, onde o Paulo então escreve assim para a igreja quando começa a falar. Então ele fala quem é Deus, né, quem é Jesus, nos primeiros capítulos. Depois ele vai começar a dizer quem somos nós. E depois ele vai dizer quem somos nós, o povo de Deus, como igreja. São os últimos capítulos, né, de Romanos. Quem sabe um dia a gente estuda Romanos também, né, aqui na comunidade. Mas então lá vem, né, os primeiros, né, o capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como só por um só homem entrou o pecado no mundo, acabamos de ler então Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todas as pessoas, né, todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regimento da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo quando aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom, o presente gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos ou todos, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por quê? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos, na verdade todos, se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, entenderam alguma coisa? Não te preocupe, a primeira vez que eu também li esse texto, eu não entendi nada. Né? E olha que eu estava já na faculdade de teologia. É um texto difícil, porque tem que conhecer a Bíblia. E não só a Bíblia, também, de forma bem clara, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os nossos dias tentam mudar a situação. Por isso eu comecei dizendo de Adão, o primeiro homem, como também já diz ali no primeiro versículo, né? Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E esse é um ponto que o mundo tem mentido para nós. Por quê? Sim, nós cremos, e a Bíblia não só a partir de Gênesis, mas todos os textos vão dizer que a partir daquela desobediência de Adão, todos nós hoje sofremos a consequência. Vocês já viram, tirando Jesus, alguém viver eternamente? Não. Todos nós morremos. Nós somos
escravos da morte, consequência de uma desobediência. Estava lá a lei, e aí, daí sim, a consequência foi ele comer a fruta, né? Desobedecer a Deus e comer a fruta. E querer ser igual a Deus. A gente viu no versículo 5. E aí, o texto de Paulo, ele vai trazer algumas comparações de Jesus com Adão, mas também algumas diferenças. A primeira delas é essa, assim, olha, se por meio de um homem, e daí você fala assim, não, mas eu não fiz nada, né, Adão? Quando ele fez isso, né, desobedecer a Eva também, todo o pecado entrou, ou o mal. E pecado, entenda, aquilo que nos afasta de Deus. E aí eu sempre brinco quando eu olho, continuando o texto, né, porque daí vem Deus chamando Adão, né, e ele se dá conta que ele está nu, e ele foge. Até então, Deus tinha um relacionamento pessoal. Eu brinco, né, no Rio Grande do Sul, o pessoal toma chimarrão no final do dia, né? Então, no final do dia, Deus vinha tomar um chimarrão com Adão e Eva. Ia perguntar, como é que foi teu dia? Né? Como vocês estão hoje? E depois disso, não. Por quê? Deus é santo. E aí vem o pecado. E Deus não está onde o pecado habita. Pecado é nós estarmos afastados de Deus. E aí, diante do desobediência, pecado de Adão, Deus teve que se afastar de nós. E aí ele viveu, como diz no Antigo Testamento, nos altos céus, né? Cuidando, sim, do seu povo, das pessoas. Então, quando Adão e Eva, não foi só algo para eles, tá? Foi para todo mundo. Toda a criação começou a sofrer com isso. E não só a criação, todos os que vieram depois. E aí esse é o engano dos nossos dias. Que nós erramos feio. Nós acreditamos, porque é assim diariamente, né? Vamos brincar um pouco com as palavras. A pessoa que faz pão, ela é um... Vamos lá, vamos brincar. A pessoa que faz pão é um padeiro. Uma professora, ela é professora porque ela ensina, um professor, né? A pessoa que limpa a nossa casa, ela é uma faxineira, né? Uma doméstica, né? Então nós começamos a aprender que se eu faço isso, então eu sou isso. Mas com o pecado, eu não sou pecador, porque eu cometo o pecado. Como assim, pastora? Nós já nascemos pecadores. Nós não cantamos no primeiro hino? Cristo acolhe o pecador, eu também fui acolhido. Deu tempo de você pecar hoje ainda? Não sei, acho que eu fiz tudo certinho. Então, dentro de nós, pessoas cristãs, nós cremos que por causa, sim, de Adão e Eva, algo mudou o mundo inteiro. E nós já nascemos em pecado. Então precisamos de algo muito maior que isso. Então você não é pecador, vou falar pro pessoal lá em casa, você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque você nasceu. E aí, para a gente ter uma ideia do que significa isso, a gente diz dentro da teologia o pecado hereditário. Você tem uma doença hereditária? Eu tenho. Tem? Eu herdei da minha família problema de tireoide e sou pré-diabética, né? Então já viu que o negócio vai longe, né? E eu tive uma vez uma família, quando eu fazia estágio em Caçador, e foi bem legal. Um dos jovens disse assim, pastora, eu já tenho o meu atestado quase pronto. Eu, como assim? Né? Eu já tenho a data de nascimento, eu já tenho o meu nome, já sei do que eu vou morrer, que é problema cardíaco. Toda a minha família morre de problema cardíaco, só falta colocar a data. Porque é hereditário. É um problema que eu tenho e que vai me levar à morte. E aí a gente tem que tratar o pecado dessa forma. O Paulo está dizendo assim, olha, a partir de Adão, nós vamos morrer. Você vai cometer coisas. E o Paulo, em outro texto, vai dizer assim, olha, o negócio dentro de você, o malzinho, ele é tão grave que, vou parafrasear o Paulo em 2 Coríntios, vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço.
Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vivo fazendo. Tem bastante gente casada aqui, né? Eu já vou ser marido, né? Apronta sempre a mesma coisa, assim. Ai, eu já falei tantas vezes, eu não vou mais brigar com ele por causa disso. Daí, sei lá, né? Essas coisas de casal, né? Deixa a toalha, roupa suja, né? Por que de novo você deixou esse negócio? Daí você volta pra casa. Ai, eu falei que eu não ia mais dizer isso, não ia mais brigar por causa disso. Sabe? É um mal que eu não quero fazer, mas eu vivo fazendo. Né? Então, é isso que o Paulo está dizendo a partir, né, de Adão. Não adianta, a gente tem que lidar contra isso. Só que nós não nos lidamos, né, sozinhos. Eis que Deus tem um plano maravilhoso para ir contra isso. Se Deus tem, né, a partir de Adão, nós temos a morte como consequência, nós temos aquele, então, que mudou tudo isso, que é Jesus Cristo. E aí, a partir de um só homem, eis que vem o perdão, eis que vem uma nova vida, eis que vem vida eterna. E assim foi o plano de Deus, não sei porque ele chegou nesse plano, eu creio que ele é perfeito. Mas um detalhe também importante que o Paulo coloca no texto, ele diz assim, olha, Deus em Jesus morreu por todo mundo. Talvez a gente até diz assim, não fui eu que pequei, não fui eu que comi a maçã. Ou até tem gente que diz, se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu não teria comido. Legal. Só que Jesus morreu, vou colocar de forma assim, tá? Jesus morreu para salvar o Adão e Eva diante da desobediência de ter comido o fruto, né? Mas Jesus também morreu. E aí a obra de Deus é bem mais ampla. Para e pensa. Vamos pensar nos 10 mandamentos? Quantas vezes você fez uma fofoquinha? Podia ter ficado com a boca fechada, mas falou. Jesus também morreu pelo 8º mandamento que você ou eu cometemos. Jesus vai dizer que a gente peca até em pensamento se nós olhamos alguém e cobiçamos. A casa, a mulher, né, até mesmo as coisas que o outro tem. E aí, Jesus também veio e morreu pelo teu pecado. E aí eu podia continuar a lista, tá? Mas a ideia não é a gente dar nome hoje ao pecado, é a gente sentir a diferença de ter um Deus que nos ama e a diferença de um Deus que quer transformar a nossa vida. E o que cabe a nós? Se nós entendemos, e agora digo nós cristãos, tá? Porque essa regra não é para todo mundo. Jesus morreu por todo mundo, mas todos reconhecem que Jesus perdoa todos os pecados, inclusive o meu? Olha em volta. E aí eu fiz essa brincadeira ontem lá em Gaspar, né? Eu falei assim, você já teve uma situação onde você vê uma pessoa fazer uma besteira muito grande, mas olha, aquele pecado mesmo, e você vai conversar com ela e diz, cara, tu errou, não foi legal isso que você fez. Imagina, eu não fiz nada de errado. Aí você para assim, como é que não percebe o que fez? Vocês já passaram por isso? Eu já. Eu fico assim até, mas não percebe, olha o mal que fez, sei lá, para um amigo, né? O mal que fez para a família, para o filho, para a mãe. Não percebe. Não fiz nada de errado. Porque tem um detalhe. Todo mundo é pecador. E a gente só se dá conta do nosso pecado quando nós percebemos a nossa desobediência. E aí eu enfatizei bem quando eu li Gênesis, né? Eis que Deus deu uma ordem, uma lei. E aí entra algo bem importante. Nós só sabemos, pecador todos nós somos, mas nós só sabemos quando nós cometemos um pecado e isso nos afasta de Deus a partir da Bíblia. Quem não conhece Jesus Cristo, quem não caminha com Jesus Cristo, nem percebe que está fazendo besteira, nem percebe que está pecando. E o Paulo vai falar isso no versículo 14,
Diz assim, olha, tem muitas pessoas que nem se dão conta que estão errados. E aí também cabe a nós, como cristãos, continuar testemunhando. Por quê? Pecado leva à morte. Eu sou pecadora, mas nem por isso eu tenho que continuar desobedecendo a Deus, tendo escolhas que vão me afastar dele e que vão me levar à morte. Ontem eu usei o exemplo da diabetes, né? E o Marlon falou assim, esse exemplo foi bom. Né? Então eu já falei, né? A minha família, os meus avós, 3 morreram, a gente não disse que morreu de diabetes, né? Se um médico estiver vendo no YouTube, vai ficar louco da vida comigo, né? A gente não morre de diabetes, ele traz consequências. Mas no final das contas, vi que eles morreram de diabetes. Né? Então, dos meus 4 avós, os 4 tinham diabetes. Eu cheguei nos 41, né? Eu sou pré-diabética. E aí? O que eu não posso fazer? Vamos lá. Eu sou pré-diabética. O que eu não posso fazer? Vocês estão com medo de dizer para a pastora, né? Pastora, você gosta de bolo, mas não pode mais comer bolo. Né? Eu não posso comer doce. Não é verdade? Porque se eu comer doce, desobedecer essa regra, eu vou morrer como meus 4 avós. Sabe? Isso é o tal do pecado hereditário. E se eu acredito que eu só sou pecadora quando eu faço pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Bastava eu ser bonzinho ou boazinha. E aí eu anulo a morte de Jesus na cruz. Por isso que é tão importante a gente lembrar, olha, se eu sou assim, né? Mas eu tenho que lidar contra isso todos os dias, para que eu consiga ter vida. Por que esse texto está justo no começo da quaresma? Porque nós não estamos sozinhos para lidar com a nossa desobediência. Deus tem prazer de nos ajudar a mudar a nossa forma que está nos trazendo à morte. Por isso, tenha o seu tempo com Deus dentro desses 40 e poucos dias até a Páscoa. Peça para Ele, Senhor, me mostra o que é que eu estou fazendo que não está sendo legal, que está machucando a minha família, que está prejudicando os meus filhos, que não está ajudando em nada no ganhar o pão, o sustento, para ser bênção para a nossa família. O que eu estou fazendo que está me machucando, ou até mesmo, como diz no texto, me matando. E acredite, e aí eu chego até a me arrepiar quando eu falo essa parte, Deus tem um carinho tão grande pela quaresma, que Ele tem, assim, olha, eu acho que Ele tira todos os anjos e as outras coisas e fala assim, não, eu vou cuidar do meu povo para que eles possam se encontrar. Sabe, eu já vi tantas coisas, não que os outros tempos não é importante não, mas nesse tempo, Deus dedica uma atenção especial para a tua vida, para a minha vida. Ele quer de verdade estar bem mais próximo. Não é só um feriado, não é só coisa de católico. É algo preparado por Deus para te preparar, para me preparar para a Sexta-feira Santa, para a Páscoa. Por isso aproveite esse tempo, né? Peça para Deus, Senhor, onde é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que ajustar? Tem coisas que é difícil, tá? Já está enraizada na nossa vida. Tem pecados assim que a gente brinca que é pecado de estimação. E é difícil de abrir mão, mas nós cantamos antes. Jesus Cristo é Rei e Senhor. Por isso que o último versículo, e eu acho tão bonito, passou um, vai dizer uma coisa tão clara a partir do Paulo. E simplesmente ele diz assim, ó, vou ler de novo o versículo, os últimos 2, tá? Versículo 20 e 21. Ops, me perdi aqui. Achei. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para destacar, para mostrar, para deixar claro o que é que nós estamos fazendo contra Deus, né? Mas onde abundou o pecado, onde a gente reconhece, isso ficou claro, como é que eu fui fazer um negócio desse? Assim também, superabundou a graça. O presente do amor de Deus se mostra de forma bem mais clara na nossa vida.
a fim de que, como o pecado reinou para a morte, pela morte, assim também reinasse a graça, o presente de Deus para a justiça, por amor, para a vida eterna, mediante o nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Por isso, tenha em mente que é importante que Deus mostre, né, destaque os nossos erros, para que o amor de Deus ali transborde e seja muito maior do que aquilo que nos tem trazido a morte. Que assim seja. Amém.